Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Lembrando, né, sempre bom lembrar, né, quando estamos estudando, que no original essas cartas não eram separadas por capítulos e versículos. Então aqui começa um capítulo, sempre dá a sensação para nós que está começando um assunto novo, muitas vezes não. E aqui diz, lembra-lhes, né? Já começa com lembra-lhes, isso quer dizer lembra-lhes quem, né? Então nós temos que recorrer sempre, né? Aliás, toda leitura bíblica, nós temos que recorrer sempre aos contextos, para a gente entender bem o que ele está falando, né? O que o autor do livro, da carta está dizendo. Aqui, o apóstolo Paulo ele tinha terminado o capítulo 2, né? Falando acerca da graça de Cristo salvadora, e no final ele diz a Tito, no verso 15 do capítulo 2, né? Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. E aí ele fala, lembra-lhes que, né? Então diz essas coisas que os benefícios da fé salvadora que ele vem relatando aqui no capítulo 2, né? Ninguém te despreze e tal. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então Paulo vai falar aqui a Tito, a sujeição às autoridades, ser obedientes e prontos para toda boa obra. É interessante que Guido de Brès, que é o autor da Confissão Belga, o que motivou Guido de Brès a escrever a Confissão Belga no século XVI foi justamente a acusação que os reformados eles não se submetiam às autoridades civis, porque entre os reformadores no século XVI surgiu um grupo revoltoso chamado Anabatistas, e esse grupo rompeu com os reformadores, se rebatizavam, né, começaram a se rebatizar e fazer práticas que nem a Bíblia nem os reformadores defendiam, né? E entre essas práticas eles proibiam cumprir as leis civis. Eles eram tão revoltosos que eles não se submetiam às leis civis, mas os reformados sempre se submeteram às leis. E os católicos romanos então acusavam os reformados de não se submeterem às leis por causa desses anabatistas, né? Tanto que Guido de Brès ele foi condenado à morte por essa acusação. Mas ele inclusive chega a escrever a Confissão Belga. O que motivou Guido de Brès a escrever a Confissão Belga era explicar que os reformados se submetiam sim. Tem até um capítulo inteiro, né, da Confissão Belga, capítulo 36, que fala do respeito às autoridades e tal, e a Bíblia fala isso, Romanos 13, tá? De que devemos respeitar as autoridades. E aqui Paulo fala isso para Tito, né? Para Tito ensinar as pessoas, ensinar a igreja, que Paulo aqui bem antes do século XVI, aqui do século I, fala que é para ensinar, né, a igreja que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos para toda boa obra. Agora olha só que coisa interessante, tá? Talvez a gente pense assim, dependendo do momento da vida, da nação em que vive o cristão nos dias de hoje. Puxa, mas o governo pode acontecer, né, de uma nação ou outra, alguém achar, mas o governo é tão ímpio, né, como submeter as autoridades, né? Aqui no século I, as nações eram governadas totalmente por ímpios, principalmente nesse contexto aqui, o Império Romano que governava. E mesmo assim eles ensinavam, seja sujeito às autoridades, tinha que ter respeito às autoridades, né? O Senhor Jesus ensinou eles a pagar os impostos, não era para desacatar soldados, autoridades civis, era para procurar cumprir a lei para não serem levados a tribunais e tudo mais, tá? Então, dentro da nossa sociedade, se você comparar com o século I, para nós é mais fácil ainda respeitar as autoridades do que eles naquela época, né? Porque muitas vezes eles eram obrigados até
ou proibidos de cultuar a Deus, muitas vezes obrigados a adorar falsos deuses, né? Então, nestes casos específicos, onde as autoridades, as leis nacionais infringem a lei de Deus, aí sim eles ficariam com a lei de Deus, tá? Então eles se negavam, eles morriam, mas se negavam a adorar falsos deuses e tudo mais. Mas nas questões práticas, o cotidiano da vida, toda autoridade eles tinham que respeitar. Isto é o quinto mandamento, né? Então aqui é uma orientação para eles manterem o quinto mandamento e respeitarem as autoridades, tá? Uma outra questão interessante aqui, que quando a gente fala sobre Romanos 13, respeitar as autoridades, né? E de fato são as autoridades civis e tudo, mas existe um caminho aqui para nós entendermos também, que nós devemos respeitar a autoridade de Deus. Isso está no mesmo pacote, respeitar toda a autoridade, todos aqueles que nos governam. Deus é autoridade e nos governa, então nós devemos respeitar também, procurar respeitar, né? Tudo aquilo que Deus manda a gente fazer na nossa palavra, na palavra dele, né? E nós termos assim zelo para olhar e quando nós erramos, reconhecer, não, eu errei, Deus mandou eu fazer isso, né? E eu errei nesse ponto aqui, confessar e pedir perdão a Deus, tá? Então, essa questão de submeter as autoridades estabelecidas nos leva a pensar também que o ponto é que devemos ser obedientes e tranquilos, pois só assim estaremos prontos para toda boa obra, né? Então veja aqui, ó, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Uma pessoa ou um grupo de pessoas que é insubmisso ao governo, ele não vai estar pronto a toda boa obra, porque ele vai ter sempre problemas com a justiça. Então ele não vai estar pronto para exercer as boas obras, tá? Depois vem aqui o verso 2: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, né? Não difamem a ninguém. Então, como o verso 1, Paulo faz uma referência ao quinto mandamento, aqui no verso 2 ele faz uma referência ao nono mandamento, tá? Então, é uma referência ao nono mandamento. Esse versículo traz uma receita de como ser ético e promover a paz entre as pessoas, tá? Não difame a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. O cristão, qual que é a vitória do cristão e qual que é o que traz paz para o cristão? É abrir mão dos seus próprios interesses em favor do reino de Deus, da prática do reino de Deus, né? Então aqui, muitas vezes, quando fala não difame a ninguém, obviamente nós vamos ter situações em que nós temos razão de alguma coisa, em que alguém nos fez um mal, tá? Mas o nono mandamento, ele nos obriga a guardar a reputação dessa pessoa, mesmo que nós estejamos sofrendo alguma injustiça de alguém, alguma coisa, nós devemos preservar a reputação dessa pessoa, né? Lembra que nós vimos domingo no culto, Romanos 12, né? Dai lugar à ira, porque Deus diz, a Ele pertence a vingança, né? Dai lugar à ira de Deus, dai lugar à ira, né? Não faça vingança a você mesmo, não queira fazer você mesmo vingança, mas dai lugar à ira de Deus, não a nós, porque a Deus pertence a vingança, tá? Então, é isso que a gente deve fazer aqui para manter preservada, né, a reputação das pessoas. Entenda bem, mesmo se a gente tiver razão em alguma situação, então a gente evita de expor, de prejudicar a reputação das pessoas, né? Este erro, irmãos, é mais comum do que parece, né? Eu sempre pego uma situação assim. Você imagina numa empresa, homens trabalhadores, bem vestidos, ali de terno e tal, que um pode estar falando mal do outro, às vezes com razão, por ter sofrido uma injustiça, mas aí fica espalhando o que aquele outro fez. Ou senhoras respeitáveis que moram numa rua e que uma causou mal para outra,
e essa outra então fica contando para todo mundo o que ela fez. Isso é quebra do 9º mandamento, mesmo essa pessoa tendo passado por injustiça. Então, a nossa regra de conduta não é simplesmente o que a gente acha, o que a gente pensa, mas é o que a Bíblia fala, né? E o 9º mandamento, ele nos dá essa orientação. Então, muitas vezes a gente sofre dano, mas a gente não fica difamando, né, a pessoa, tá? Agora, o não difamem, muito mais grave, quando aquela pessoa não fez nada, né? Quando nós fomos injustiçados, mesmo assim a gente tem que guardar, tentar manter a reputação da pessoa, né? Não ficar aumentando aquilo e espizinhando em cima da pessoa. Agora, quando a pessoa não fez nada, e, né, que aí ficar difamando uma pessoa, falando mal de uma pessoa, porque a gente acha isso ou aquilo, aí é muito mais grave ainda, tá? E depois vem aqui dos versos, ficou dúvida aqui? Não, né? Que é tranquilo, né? Então no verso 1 ele faz uma referência ao 5º mandamento, e no verso 2 ele faz uma referência ao 9º mandamento. Se nós analisarmos o Novo Testamento, desde os ensinos de Cristo, as cartas, tudo, se você analisar ele com calma, prestando atenção, você vai ver os mandamentos, todos os mandamentos eles são expostos. Não está escrito aqui, né? Guarde o 5º mandamento, muitas vezes não está escrito isso, mas pelo teor você consegue fazer uma referência com o que diz os mandamentos. Eu tenho até um texto que até indico para os irmãos, é os 10 mandamentos no Novo Testamento. É um apanhado, mas ele é simples, né? Mas é um apanhado de apresentações no Novo Testamento, onde os autores das cartas, dos livros, fazem uma referência aos 10 mandamentos, tá?